confundindo um pouquinho dele. O Davi é uma... Vamos lá. Vamos lá. O que vai fazer esse ano? Boa noite. A gente estava falando sobre Eliel Hanavi. Eliel Hanavi agora ele fugiu, está fugindo da rainha Izével, e ele acabou chegando no Har Sinai. Na última aula a gente falou o que significava ele até o Har Sinai, mas é nesse momento que ele vai ter uma visão muito parecida, vai ser parecida, mas do mesmo tipo da visão que Moshe Rabbeinu ele teve. Então só para na aula passada eu não falei com muita segurança, mas onde Moshe Rabbeinu ele estava, na hora que Hashem ele passou e ele viu, assim por dizer, as costas de Hashem, o tefilino, o nó do tefilino, então a Torá fala claramente, eu me lembrei assim que eu saí daqui, Venitzavta ali chama Droshahar. Deus fala para ele, você vai ficar de pé para mim lá no topo da montanha. E aí vai Avor, Hashem, Alpanav, e Hashem passa sobre ele. Então era no próprio Monte Sinai que Moshe Rabbeinu estava. E é nesse lugar então que Hashem conduz Eliyahu Navi para ele ir, e Hashem vai mostrar para ele também uma visão muito especial nesse lugar. E de novo era para reforçar a lição para Eliyahu Navi, que Eliyahu Navi estava sendo muito crítico com o Bnei Israel, o olhar dele era muito crítico, e aqui ele estava colocando ele no mesmo lugar que ficou Moshe, que Moshe Rabbeinu estava rezando. Ah, aceito. Obrigado. É só água. Espera, mas por que tá fervendo lá? Tem mais água. Ah, tem mais água. Correto. Obrigado, Marvin. Esse aqui. E a ideia de Hashem ter levado ele ao navio é para ele, de alguma maneira, imitar os caminhos do Moshe Rabbeinu. Aí que temos aqui uma mitzvah especial de comer chá. Obrigado. Ok. E Hashem, ele fala para Eliyahu Navi, esse é o lugar onde esteve aqui Moshe Rabbeinu, rezando pelo povo que tinha acabado de pecar com bezerro de ouro, pouco tempo depois que Hashem deu a Torá. Então, talvez está na hora de você também ser um pouco mais misericordioso, ter um olhar mais bondoso com o povo. E ainda, Eliyahu Navi continuou com a sua rigidez. É difícil falar uma palavra sobre um tzadik. Hashem talvez esperava que ele falasse, bom, sinto muito, agora eu vou ser bonzinho. Mas ele responde, ele fala, não, as pessoas estão pecando, eles estão servindo a idolatria, eles estão me perseguindo, eu sou o único Navi, e eles estão, o único que sobrou, e eles estão me perseguindo para me matar. Eles esqueceram de você, Hashem. E ainda Hashem, então, Hashem viu que não tem jeito. E agora... Eu tenho que reportar com ele. Não está errado. Então, a gente já elaborou bastante na última aula que o papel do líder do povo de Israel não é como muitos pensam de puxar a orelha. Sim, tivemos líderes e eles têm esse papel também, mas o papel principal é eles se posicionarem ao lado do povo e se precisar confrontar Hashem, assim como Moshe, o grande e maior líder que a gente já teve, ele fez. E ele falou isso para Eliyahu Hanavi, mas ainda isso não foi suficiente. Agora, concluindo então essa passagem, a visão que agora ele vai ter. Então, o Tanakh conta para a gente que aconteceu o seguinte. Hashem fala para ele, vai até aquela caverna, que é a mesma caverna que tinha ficado Moshe Rabbeinu. Cara, faz serviço completo. Obrigado. Então, o que acontece? Como que acontece essa visão? Então, ele se posiciona lá na montanha, e aí, ele tem algumas visões. Então, a primeira coisa que ele vê, óbvio que são metáforas, mas ele vê um vento muito forte. E aí, Eliyahu se pergunta, essa é a Shekhinah? Essa é a presença de Hashem? E Hashem fala, não, a Shekhinah não está aqui.
Depois vamos tentar desvendar o que significa isso. Depois ele vê como se fosse na verdade eram grupos de anjos passando e eles eram encarregados dos terremotos. E quando eles passaram, sacudiu a terra. E ele vira e pergunta para Hashem, essa é a Shekhinah? E Hashem fala que não. E assim passa uma terceira comitiva de anjos, falam, esses são os anjos do fogo. E quando eles passam, Eliyahu Navi vê um fogo. E ele pergunta, a Shekhinah está aqui? Não. E depois que todos eles passam, passa o tumulto, passa a comoção, e teve um silêncio completo. E essa era a Shekhinah. Essa era a Shekhinah. O silêncio. O silêncio. É uma passagem famosa do Tanakh. Então, o que significa... Não tá nenhuma tará, né? Essa parte... Não tá, não. Meir, tá ou não tá? Não. Então... Baruch atah Adonai, já acordo agora. Não sei assertivo. Para dizer que está é mais fácil do que dizer que não está. Para dizer que não está, tem que saber todas. Para falar que está certo. Boa. Então, o que Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu naquele momento? Quando Moshe Rabbeinu insistiu, ele tinha pedido pelo povo, ele queria ver Hashem. Hashem mostrou para ele aquela famosa frase, Hashem, Hashem, Kel Rachum, que o nome disso é Yud Gimel Midot Arachamim, os 13 atributos de misericórdia. Então, essa era o checkmate para Eliyahu Navi. Você quer ver Hashem? Um nível mais alto, da maneira mais nua e crua, é misericórdia. E por que você continua tão rígido com o povo de Israel? Você falou para ele? Você falou. Essa era a insinuação que ele estava dando para ele. E o fogo, o terremoto, o vento, são manifestações de Hashem, que quando a gente vê, por exemplo, o raio, tem lá o trovão, melhor ainda, a gente fala Shekochog Vuratom Aleolam, tem uma brachá, você fala que a força e o Gvurá, a severidade de Hashem preenche o mundo. São manifestações de severidade de Hashem. Quando Deus nos livre, tem um fogo, tem um terremoto, é uma severidade. E Hashem estava falando para ele, não é aí que está a Shekhinah. Tem muito poder, você vê anjos aí, mas a Shekhinah não está aí. A presença de Hashem não está aí. A presença de Hashem está no silêncio. Então, antes de explicar isso, tem aqui uma passagem muito bonita da Gemara que representa essa passagem muito bem. Então, a Gemara conta para gente que na Babilônia tinha um momento que muitos judeus se juntaram porque ia passar por lá o rei da Babilônia. E o Rav Sheshet, um dos sábios da Gemara, ele também foi lá. E tinha lá um Apicoires, aquele herege, e ele viu o Rav Sheshet lá, só que o Rav Sheshet era cego. Ele falou, o que você está indo ver? Você é cego. O que adianta uma pessoa ir buscar água no rio com vasos quebrados? Essa foi a maneira que ele desprezou o grande sábio Rav Sheshet. Lembrando que o motivo que eles foram ver o rei era para poder proferir a brachá que Hashem ele deu, que Hashem ele é o que traz o reinado aqui para esse mundo. Então, Rav Sheshet vira e fala para ele, eu vou te mostrar, eu vou te avisar quando o rei de fato chegou. E a história conta que de repente aparecem soldados com trombetas marchando. E aí todo mundo para ver, mas o rei não estava lá. Só que antes disso ele vira e o Rav Sheshet fala, não, o rei não está nessa. O homem se impressionou porque ele mesmo tinha lá tentado ver cadê o rei. E de novo passa uma segunda marcha. E assim, com roupas coloridas, chamando a atenção, Rav Sheshet fala, o rei não está aí. E assim passam vários grupos e por último tem um silêncio total e absoluto. Rav Sheshet vira e fala, agora o rei está aí. E o homem fica completamente, espantado com Rav Sheshet, com a sabedoria. Ele fala, uau, você sem os olhos enxerga melhor que a gente. Isso não é raro, isso acontece bastante. Como que é possível? Ele falou, a gente é guiado pela Torá. E tem uma passagem no Tanakh que diz que quando Eliyahu Hanavi, ele viu os anjos passando, passou o fogo, passou os anjos do terremoto e etc. E ele sabia que Hashem estava lá no silêncio.
E o reinado aqui na terra nada mais é que uma expressão do reinado de Hashem. Por isso, inclusive, que tem a brachá. Quando você vê uma pessoa com tanto poder, judeu ou não, as brachot são diferentes, mas você está vendo, está expressando, Hashem, ele deu da sua grandeza aqui para um ser humano de carne e osso. Essa é a passagem. Então, além do ensinamento que a gente falou, dos 3 atributos da misericórdia, etc., qual que é o ensinamento, o que essa passagem ensina para a gente em relação a essa ideia do terremoto, do fogo e depois do silêncio? O que significa isso para nós, o nosso serviço a Hashem? Que a gente tem que ser misericordioso com um colega judeu. Sim, mas eu estou perguntando em relação ao silêncio. Ao silêncio, boa, exatamente. Teoricamente, se no Shema Israel eu estou lá falando com toda a kavaná, falo em voz alta, chega na midá, deveria gritar mais ainda. Mas a verdadeira experiência supera até as emoções. Por quê? Quando você tem emoção de algo, significa que você está assistindo algo. Se você está vivendo aquilo, é muito além da emoção. Uma frase que eu ouvi de um artista, ele comentou, ele falou, como você sabe, acho que era um pianista, ele falou, como você sabe que tua apresentação foi boa? Ele falou, tem vezes que eu sinto que foi boa, tem vezes que não. Quando eu sinto que eu perdi completamente a noção do que está acontecendo, esse é o sinal que foi boa. Que eu estava completamente envolto e não estava mais preocupado se estão batendo palma para mim, experiência. E é isso que se espera da gente, pelo menos se espera, que na hora da midá você está tão concentrado que você está num silêncio total, porque você não está assistindo à experiência, você não está sentindo a experiência, você não está se emocionando com a experiência, você está vivendo intensamente aquela experiência que você perde completamente o seu sentimento do eu. Essa é a ideia da midá. Que a Hashem, ele passa nesse momento, que é chamado um bitul completo, uma anulação completa para Hashem. O curioso é que ele fala a presença de Hashem é o silêncio. Mas presença é uma coisa física, silêncio Não. é... Você não tem a frase, você não tem uma expressão bacana que você fala assim, a presença é a tua ausência? Eu não conhecia essa. A presença é a sua ausência? Não. Você está presente, às vezes, na tua ausência. Sim, entendi. Mesmo na tua ausência, você continua presente. O nome Hashem, um dos nomes de Hashem, é Makom, que é o onipresente. Se eu não me engano, essa palavra Makom aparece em relação a Moshe Rabbeinu, quando ele estava lá, Hinei Makom iti, finit saftah latsur. Acho que é isso. Nesse momento, eu acho que, se eu não me engano, nesse momento na Torá, que Hinei Makom iti, o lugar está comigo, o lugar é meu. Eu sou o onipresente. E você vai ficar sobre a Tsur, sobre a rocha. Não sei se é sobre esse momento. Talvez seja esse momento. Bom, então aqui a gente conclui esse momento do Eliyahu Navi, mas aqui no título do livro, ele dá um título para essa história que a gente está falando da Guimará, que ele fala como estudar o Tanakh. Foi o que me chamou a atenção. Normalmente, quando tem as historinhas no livro, eu não vejo, porque só foge um pouco do tema. Mas o que ele está dizendo para a gente é o seguinte, aquele sábio, ele sabia quando o rei chegou, porque ele soube estudar o Tanakh. O Tanakh não é um livro de histórias. O Tanakh é um livro que está o tempo todo te dando lições, e por isso a gente estuda. E por isso nessa paraxá, inclusive, aparece, justo alguém estava perguntando, que a Torá não segue a ordem cronológica, porque não é um livro de histórias. E muitas vezes a Torá faz questão de não seguir a ordem cronológica, e um dos motivos é para te falar que não é um livro de histórias, não estou aqui para contar começo, meio, fim, e viveram felizes para sempre. Aqui são ensinamentos a cada momento. Então, tomara a gente pudesse estudar o Tanakh, estudar a Torá, estudar tudo, de uma maneira onde a gente pudesse aplicar no nosso dia a dia. Essa é a mensagem aqui dessa história, que Rav Sheshet soube aplicar aquele ensinamento. E agora, a gente falou que no início, quando Moshe Rabbeinu ele chega lá no Har Sinai, Hashem pergunta para ele, parecido como ele perguntou para Adam Arishon, onde você está? Hashem pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? Que era uma pergunta retórica, aquela pergunta de, presta bem atenção aonde você está. Está no Monte Sinai, está no lugar onde Moshe Rabbeinu ficou, quem era Moshe Rabbeinu, o que você vai estar fazendo? E de novo Hashem provoca Eliyahu Navi e pergunta para ele, o que você está fazendo aqui? E aí, mais uma vez, e
por último, Eliyahu Hanavi, ele é crítico ao povo de Israel. E todas as lições não deram certo. E Hashem falou, o teu papel é falar bem do povo judeu. E se você quiser, dá para encontrar pontos positivos mesmo nessa maneira. Então, quem lembra, algumas aulas atrás a gente falou que o povo tinha alguns momentos, oportunidades de falar Lashon Hará, e eles não fizeram. Por exemplo, quando falaram na frente do rei que só tinha Eliyahu Hanavi, o profeta, alguma coisa assim, e eles não delataram e falaram, não, mas tem mais um monte de profetas escondidos na caverna, quem tinha escondido, qual era o nome dele? Ah. Não, quem tinha escondido não era o Ahav. Elisha? Não. Bom, quem foi que escondeu? Ah, esqueceu. Tá bom, eu também. Então, alguns momentos onde eles poderiam ter falado Lashon Hará, eles não fizeram. Ou seja, se quiser procurar pontos positivos, mesmo nas piores das situações, você pode encontrar os pontos positivos. E Hashem falou que não é, você falou que o Brit Milá eles não fazem, tem grande parte do povo que faz o Brit Milá. E tem grande parte, tem uma porção do povo que não está fazendo idolatria. Então, chegou a hora de você se aposentar. Vamos passar para o próximo. E aqui é assim que eu lhe falo. Eu acho que isso de ficar falando que eles são escondidos, não é nem Lashon Hará, é muito pior, é ser moça. Boa, tá bom. Mas eles, no nível que eles estavam, poderiam talvez chegar a fazer isso, mas não fizeram. Não fizeram nem Lashon Hará. E nem ser moça. Boa. Então, logo antes da gente ver que ele, na verdade, ele vai passar agora, o cajado vai passar para Elisha, o próximo profeta. Mas lembrei muito uma passagem, não consegui encontrar, mas tem uma passagem, se eu não me engano, está no Talmud, que havia um Kohen Gadol, se alguém souber onde está, me fala, que todo ano, quando ele entrava no Kodesh HaKodashim, ele tinha uma visão profética, e ele via lá um anjo vestido de branco. Ele saía de lá, era o sinal que aquele ano vai ser bom e está tudo certo. Um ano ele sai de lá, ele vê e ele fala, esse ano eu vou morrer. Perguntam para ele, como você sabe que você vai morrer? Ele falou que dessa vez eu vi o anjo e ele estava vestido de preto. Alguém lembra? Já ouviram essa história? Não. Bom. E aí, de fato, foi o que aconteceu. Uma vez eu lembro, anos atrás, eu escutei um shur muito interessante, não lembro bem os detalhes, mas é o que me veio à mente logo que eu li isso, que o que significava aquele anjo. Está escrito que lá no Kodesh HaKodashim não entra nenhum anjo. É o lugar máximo, de presença máxima, onde só está Hashem. Nem o anjo consegue entrar. Só o Kohen Gadol no Yom Kippur. Então, o que quer dizer que ele via lá o anjo? E se eu não me engano, a explicação era que esse anjo representava o povo de Israel. Quando ele via o povo de branco, significava que ia dar tudo certo. Quando ele via o povo de preto, significava que aquele ano não ia ser bom, Deus nos livre para o povo. E o que tem a ver com ele viver ou não viver? O povo está ruim. Não. Quando ele saiu de lá e ele viu o anjo representando o povo de Israel vestido de preto, ele entendeu que está na hora de eu me aposentar. Se eu não sou capaz de olhar o povo de Israel como branco, como pureza, como mitzvot, é sinal que eu estou com um problema. E assim acontece uma coisa interessante, quando Moshe Rabbeinu, a primeira vez Deus manda ele bater na pedra. Aí, 40 anos depois, Deus faz uma pegadinha com ele. Fala com a pedra. Aí a pedra foge, com o Midrash contra. Aí ele foi lá e falou, não deu certo, acabou batendo. Te peguei. Agora você fica aqui, não vai para Israel. Coitado, rezou 515 vezes, era o sonho da vida dele, era o ápice no final da Torá, que Moshe Rabbeinu entra em Israel, constrói o Beit HaMikdash. Perdeu. É uma pegadinha difícil, né? Mas qual que era o significado? Então, uma explicação muito bonita é que, na verdade, ele bater na pedra era só uma expressão para mostrar para Moshe Rabbeinu que ele já deveria se aposentar. Que as pessoas, a turma dele era a turma que saiu do Egito, era a turma do deserto, e não a nova turma. Por quê? Quando eles saíram de Mitzrayim, qual era a linguagem que ele deveria usar? Ele tinha que ser duro. Pessoal, vamos lá. Ele tinha que transformar e tinha que usar uma linguagem mais pesada para conseguir tirar água de pedra, literalmente. Então ele bateu na pedra. A pedra era o povo de Israel, para poder tirar água, para poder extrair de lá a Torá. Passaram 40 anos,
Você espera que o povo já está agora no novo nível, já nasceu uma nova geração, que não é a geração que veio do Egito, já é uma próxima geração, que nasceu comendo maná, receberam a Torá, viveram milagres. Com eles, a linguagem é diferente. Com os jovens dessa geração, você não vai mais falar aquela linguagem de antigamente. Não, mas quando eu era pequeno, muitos falam, meu bar mitzvah, eu tinha que decorar tudo. Não, agora é diferente, você tem que ensinar, tem que ter paciência, tem que falar uma outra linguagem. Se Moshe Rabbeinu, ele vai lá e na hora de falar com a pedra, ele bate na pedra, Hashem estava dizendo para ele, não era só uma pegadinha por ele ter batido na pedra. Hashem estava mostrando, essa geração já não é mais para você. Temos um próximo líder que ele vai saber lidar com ela. Então, voltando ao Kohen Gadol, ele... Qual o nome do Kohen Gadol? Eu procurei a história e não achei. Fica a lição de casa para os ouvintes. E aí ele, chat GPT, o que você acha que eu fiz antes do shiur? Ele não achou, então precisa digitar de alguma outra forma. E aí o Kohen Gadol, então aqui a grandeza desse verdadeiro líder, que ao ver o povo vestido de preto, ao invés de falar, gente, vocês estão condenados, esse ano tá preta a situação, ele vira e fala, eu vou morrer. Porque eu não estou conseguindo chegar no nível de ainda conseguir olhar para vocês com um olhar positivo. Então, significa que a minha missão aqui acabou. Agora está na hora de passar para o próximo Kohen Gadol, que ele vai conseguir enxergar vocês com um olhar positivo. E aqui uma lição muito bonita, que quando você está olhando as pessoas que elas estão pecando, como você falou antes do shiur, você está julgando os outros, é hora de você começar a reavaliar a si mesmo. E se você não consegue, então se aposenta. Não vai interagir com os outros que não vai dar certo. Se aposenta, vai fazer outra coisa, porque de você não vai sair coisas boas. Você tem que ter a capacidade de olhar um ponto redentor, olhar algo positivo do povo de Deus. Você não consegue, se aposenta. A gente vai passar para outro. Zé, o que você acha? Shimon Tzadik, pode ser? Pode ser. Shimon Tzadik. O cara que sabe toda a Torá de cor. Shimon Tzadik. Você procurou? Shimon Tzadik. Procurei. Quem era o Kohen Gadol que via um anjo quando entrava no Kodesh HaKodashim? Eu coloquei no GPT, não apareceu para mim. Ele colocou, tem que saber. Eu ouvi dizer que o pago ele tem uma gama. O teu é pago? É pago. Agora entendi. Tá bom. Tá vendo? Então, hoje em dia, para você ser sábio, tem que pagar. Não tem... Torá é de graça, GPT você vai precisar pagar. Tá bom. Agora entendi. Porque o Flávio tá ainda quebrando a cabeça lá e não achou ainda. Não achou. Tá bom. Boa, Shimon Tzadik. Shimon Tzadik, agora eu me lembrei que eu li recentemente, é da história quando o Alexandre Magno, você que gosta de história, ele veio conquistar Jerusalém, ele estava conquistando tudo, e ele chega ele pegou as 10 tribos, etc. Não, ele foi chegando até Jerusalém, ele iria destruir Jerusalém, conquistar Jerusalém, e lá sai Shimon Tzadik em direção a ele, e na hora ele sai, ele se prostra para o Shimon Tzadik. E os súditos dele, os soldados, ficam impressionados, e aí ele fala que Alexandre o Grande é o mesmo? Tá. E aí ele fala que toda vez que eu saio para a batalha, essa figura aparece na minha frente. E aí, o que ela fala para mim? Ele ganha. Ele fala se eu vou ganhar ou não vou ganhar. Ele já me avisa se eu vou ganhar ou não vou ganhar. E esse Shimon Tzadik tinha muitas... Quer dizer, então ele salvou o povo de Israel graças a isso, né? Ele gostou muito, se impressionou muito com Shimon Tzadik, e tinha muitos milagres que aconteciam enquanto Shimon Tzadik ainda vivia. Alguns milagres do Beit HaMikdash pontuais que só aconteciam enquanto ele ainda estava vivo. E essa é a história, então, bem lembrado, que ele, inclusive, ele saiu do Beit HaMikdash com as roupas do Kohen Gadol, que é proibido normalmente, mas ele quebrou, assim como Eliyahu Hanavi, ele quebrou momentaneamente aquela lei por motivo de salvar o povo de Israel. Ele se apresentou como ele se apresentava no sonho lá do... Então, é interessante se liga com aquilo que a gente falou antes, né? Ele é o líder do povo de Israel, ele vai lá, ele aparece na cabeça do sonho lá do inimigo do povo de Israel, e ele está defendendo o povo de Israel. E quando ele enxerga preto, ele já sabe que acabou a minha missão. Então, só para concluir, fala. Tem algum outro ainda não que vai do final aqui? Shimon Tzadik היה משיירי כנסת הגדולה. Ele era dos últimos Shimon do Knesset הגדולה, mas tiveram os Kohanim Dolim do segundo Beit HaMikdash, só que chegou algum momento, não sei se foi logo em seguida, que começaram a ser os
os Kohanim Gadolim que compravam o título, etc. Está dizendo que ele era o último, eu fiquei falando. Não era o último Kohen Gadol, ele era o último dos membros da grande assembleia, que eram os 120 sábios que compunham a Sheikh Knesset Agdolá. Era o último que era Cohen. Então, agora, Hashem então fala para ele, você vai precisar passar o bastão. Elisha, que era aquele seguidor, aluno, ajudante do Eliyahu Navi, não estava com Eliyahu Navi naquele momento, lembrando que ele fugiu, Elisha não estava junto, Elisha tinha ido para a casa do pai dele, e ele estava lá trabalhando nos campos. E Eliyahu Navi, então, precisava procurar onde estava o Elisha para poder passar para ele. Então, ele procurou o Elisha, e naquela hora, ele estava arando o campo com o 12º par de bois que tinha lá, tinha vários pares de boi, simbolizando as 12 tribos, que logo em seguida ele iria ser o Navi, o profeta do povo judeu, que é composto das 12 tribos. E Eliyahu Navi, sem falar uma palavra, ele tira o seu casaco e joga o casaco sobre o aluno dele. Essa foi a forma dele, a Hashem falou para ele passar adiante. E esse tipo de casaco era usado normalmente pelos profetas. Então, ele passou o bastão, aqui passar o bastão foi, ele jogou o casaco em cima dele, e dessa maneira ele passou para o aluno dele, assim como a gente vê, como Moshe Rabbeinu, ele passa o bastão ainda em vida para Yoshua, e é uma brachá muito grande, você já em vida vê o que vai acontecer depois, que Deus nos livre, às vezes se constrói toda um ensinamento, uns seguidores, de repente a pessoa morre e não fica nada. Então é uma grande brachá quando a pessoa tem um sucessor, ainda em vida ele já consegue fazer essa sucessão. Então, Elisha entendeu qual era o sinal, e ele a partir de agora vai ser o próximo profeta. Concluir, ontem a gente falou sobre educação, a última aula a gente falou sobre educação de Tanakh, hoje de manhã a gente falou do relógio, mas a história do casaco me lembrou uma história muito bonita, que havia um aluno de Yeshiva em Israel, que ele já não estava mais interessado no conteúdo transmitido na Yeshiva, o conteúdo da Ben Yehuda estava mais interessante para ele, então ele, um belo dia, ele, em pleno Shabat, ele pegou o carro e ele foi até um teatro, cinema, e alguém viu, e já sabia para onde ele ia, e foi lá e contou, dedurou para o Rosh Yeshiva, esperando que o Rosh Yeshiva ia tomar uma atitude drástica. Esse Rosh Yeshiva era uma pessoa muito especial, e ele chegou, ele foi caminhando até, não sei se era Ben Yehuda de fato, mas ele foi caminhando algumas milhas até chegar aonde era esse teatro, e lá, com o lanterninha, ou sem Shabat, em pleno Shabat, e sem o lanterninha, ele precisava identificar, ele começou a procurar, cadê meu aluno? Imagina o aluno tá lá sentado, lá com a pipoca na mão, e de repente ele vê do lado dele o Rosh Yeshiva. Opa, o que você está fazendo aqui? Você pode imaginar que ele deve ter trocado de cores. Ele falou, o Rosh Yeshiva falou para ele assim, pega aqui meu casaco, tá muito frio lá fora, eu imagino que você vai passar frio na hora que você for voltar para Yeshiva, então pega aqui meu casaco, e foi embora. E aí, você pode imaginar que o aluno não se sentiu mais confortável em continuar naquele ambiente, ele saiu correndo atrás do rabino, e de lá, obviamente, ele retornou, porque ele sentiu o calor do casaco, do amor do rabino dele, que ao invés de julgar ele, ele foi lá atrás dele, como o Moshe Rabbeinu foi atrás daquele carneirinho que tinha saído, e com todo amor e carinho, mostrar para ele que eu me importo com você, eu quero que você esteja com a gente. Boa noite. Olha, hoje a aula teve vários aspectos fantásticos. Um foi